E o Senhor me levou a uma passagem que eu gostaria que abrisse para mim, em Atos capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me deu um tema para essa mensagem: o que pedir? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo, preste atenção no texto, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente, não era de vez em quando, diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, preste atenção nisso, mas o que tenho, o que carrego, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E eu quero fechar no 10. E reconheceram, preste atenção nisso, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero te adorar nesta noite. Eu quero glorificar o teu santo nome e te dizer o quanto tu és bendito no nosso meio. Sabemos que tu tens o controle em tuas mãos e que basta uma palavra tua e tudo pode ser mudado, como foi na vida daquele homem. O nosso desejo nesta noite, Espírito Santo, é que os nossos olhos comecem a saltar e que nós possamos ver. A minha oração esta noite é que o teu Espírito possa falar ao nosso espírito, nos revelando os segredos que tu tens para nós. Obrigado por esta noite, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que se encontram. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte. A Bíblia nos conta que esse homem ele tinha mais de 40 anos. Abre comigo, por favor, Atos 4, 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Nós lemos junto aqui que ele era coxo de nascença e que todos os dias ele era colocado ali na porta formosa. A Bíblia diz que ele era um coxo. Mas ele todos os dias ele ia para a porta formosa para pedir esmola. E desde quando todo coxo se torna um mendigo? O fato dele ser um coxo não tem nada a ver ele ser mendigo. Amém? Então, por ele ser um coxo e por achar que aquilo que ele carregava não tinha valor para ninguém, muito menos para ele, ele abandonou a sua identidade e ele passou a mendigar. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo ministrava ao meu coração que é exatamente o que tem acontecido nos dias de hoje na vida de muitas pessoas. Pessoas que têm um certo tipo de problema e que se esquece de quem são por causa do seu problema, para viverem uma identidade que nunca foi colocada por Deus sobre ela. Pessoas que
foram chamadas para Deus, independente se tem ou não algum defeito no corpo, ou se carregam alguma mágoa, algum sentimento que possa ter, por algum tempo, ter o paralisado, ou talvez ter o deixado coxo como aquele homem, mas pessoas que tomaram posse de uma capa, de uma armadura, de uma identidade que nunca foi a identidade que Cristo colocou sobre elas, para viverem aquilo que a sociedade e talvez você próprio tenha colocado sobre a sua vida. Quando Pedro olha para aquele homem, ele diz o seguinte: ei, olha para mim. O que Pedro está dizendo é o seguinte: tira o teu olhar, tira o teu foco de onde está, ou melhor, de onde você acha que é o seu problema, e olha para a solução daquilo que chega hoje na tua vida. Perceba que aquele homem, ele era um coxo, mas você não vê ele pedindo: por favor, já que vocês vão orar, orem por mim no templo, intercedam por mim no templo. Eu fico imaginando aquele homem todos os dias sentado à porta formosa, as pessoas vindo conversando para entrar no templo. Eu fico imaginando aquele homem ouvindo as conversas. Aquele homem devia saber a vida de todas as pessoas que entravam e que saíam do templo, porque todos os dias ele estava no templo. O fato dele ter nascido coxo não o impedia de trabalhar. O fato dele ter um problema nas pernas não o impossibilitava de agir com as mãos. O fato dele ser um coxo não o impedia de falar e nem tampouco ouvir. O problema daquele homem estava nas pernas e não em todo o seu corpo. Talvez você possa estar exatamente como esse homem coxo. Talvez você possa estar carregando dentro de você algum sentimento do passado, que não foi Deus que semeou sobre a tua vida, e que esse sentimento que você carrega desde lá de trás até hoje tem feito com que você se torne um coxo, mas além de coxo, se torne um mendigo. Quando Pedro ele olha para aquele homem, ele diz para aquele homem o seguinte, em outras palavras ele diz: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, em outras palavras, o que eu carrego, aquilo que eu tenho dentro de mim, eu vou transferir para você. Creia que se você entender quem você é, você não vai mais viver o problema que você está vivendo. Todas as vezes que o Senhor me permite subir neste altar, eu não tenho nada para oferecer para você, assim como Pedro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu carrego dentro de mim, eu quero nessa noite liberar sobre a sua vida. Deus te chamou para fazer coisas muito maiores do que aquilo que até hoje você tem feito. Deus te chamou para você impactar pessoas e lugares aonde Ele colocou você inserido ali para estar. Quando às vezes você acha que você está em um trabalho e você usa sua boca para murmurar que você está lá, você ainda não entendeu quem você é e o que o Senhor está querendo fazer através da sua vida naquele lugar. E aí você, ao invés de ser bênção naquele lugar, você está se comportando como um coxo. O nosso Senhor, Ele nos inspira. A Bíblia diz que nós somos feitura dEle. Amém? Por que eu e você fomos enxertados em uma terra? Vamos parar para raciocinar hoje claramente. A Bíblia nos conta que o nosso Deus é um Deus soberano. Amém? Certa vez eu já disse aqui nesse altar que o diabo ele não é inimigo de Deus, o diabo é o nosso inimigo, porque Deus não tem inimigo. Deus é tão soberano que o diabo não tem condições nenhuma de ser inimigo de Deus. Então, por não ter condições de ser inimigo de Deus, ele é inimigo daquilo que é mais importante para Deus, que sou eu e você. Então, nosso Deus é tão soberano, está acima de todas as coisas, mas muito acima, que ele não tem inimigo. E se esse Deus que criou os céus, criou a terra, ele tem todo o controle nas mãos, algumas pessoas devem se perguntar, por que ele simplesmente não dá um comando e as coisas mudam na terra? Porque o nosso Deus, ele age através de princípios. E tudo que ele determina, ele não muda aquilo que ele determinou. E ele determinou, quando ele criou lá no Éden o homem, ele disse: ei, você vai reinar e você vai governar. Todas as coisas vão estar debaixo do teu governo. A tua palavra, ele disse para Adão, a tua palavra vai imperar. Aquilo que você disser, dê nome para os animais. E o nome que Adão deu para os animais foi o nome que se colocou sobre eles. Deus falou para Adão: Adão, todo o governo, você vai reinar, você vai multiplicar sobre a terra. E no momento em que Adão ele peca, ele perde o governo do seu reinado e ele passa a ser governado por aquilo que ele deveria governar. Então,
Não tinha outra forma de Deus fazer com que o projeto original se cumprisse. Então ele larga a sua identidade como Deus, amém? A Bíblia diz que ele vem à terra como um homem, amém? Como forma de homem, para poder tomar de volta um governo que havia sido perdido. Por isso a Bíblia nos conta que o segundo Adão, que é Jesus, ele veio para tomar de volta o governo que o primeiro Adão perdeu. Quando Jesus vai para uma cruz e ele toma de volta esse governo, a Bíblia nos conta que ele pega esse governo e ele devolve novamente para mim e para você. Então hoje, nós temos o privilégio e o prazer de ter um governo sob as nossas mãos. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você tem feito com aquilo que Deus tem entregue a você? Como você tem se comportado diante de situações em que você se encontra? Como tem sido a sua reação? Governo não tem a ver com cultura e nem tampouco com idade. Governo tem a ver com que você sabe quem você é nele. Um verdadeiro governo não tem nada a ver com experiências, né? Algumas pessoas falam assim: eu tenho tantos anos, sou muito mais experiente. Eu discordo, porque experiência não tem a ver com idade, tem a ver com aquilo que você passa. Tem pessoas que são jovens, mas têm tanta experiência de vida, que muitos homens com idade mais avançada ainda não viveram o que alguns jovens já viveram. Porque experiência não tem a ver com idade, mas tem a ver com vivência. Coloca para mim João 11:20. A Bíblia nos conta da morte de um homem, que a Bíblia diz que era amigo de Jesus, chamado Lázaro. Jesus chega ali em Betânia, 4 dias depois, você conhece a história, Lázaro já está morto. A Bíblia diz que quando Jesus chega, Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, quando Marta soube que Jesus vinha, ela saiu e foi ao encontro de Jesus. Marta ficou sentada em casa. E aí começa um diálogo. A Bíblia diz que Marta se lança aos pés de Jesus e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus começa a explicar para ela que na verdade ele não morreu, ele está dormindo e tal, que ele ia ressuscitar. Mas Marta, no primeiro momento, ela não entende aquilo que Jesus estava falando. Mas o que me deixa muito impactado, coloca para mim no versículo 28. Tendo dito isto, Jesus, depois de um diálogo com Marta, retirou-se. Quem retirou-se? Marta. E chamou Maria, sua irmã, e lhe disse repete, fala mais alto. O mestre chegou e te... Sabe por quê? Quando Jesus chega, Marta escuta que Jesus chegou e vai ao encontro dele. Maria fica em casa. Quando acaba o diálogo entre Jesus e Marta, Marta sai, vai em particular até Maria e diz assim: o mestre chegou e ele te chama. Todo íntimo, não precisa nem abrir a boca, muito antes das palavras chegarem aos seus lábios, o Pai já conhece. Na verdade, o Pai conhece isso de todos, mas os íntimos, Ele sabe quando dói. Aí o que diz o 29? Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Maria, na verdade, ela não estava fazendo pouco caso de Jesus, mas ela sabia que no momento certo o mestre ia mandar chamar. 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Jesus estava caminhando para entrar na aldeia, ele ainda não tinha chegado à aldeia. Marta já se apresenta, já começa um diálogo com ele ali. Eu fico imaginando, falando rápido ali, um monte de coisa e tal. Jesus acaba aquela conversa e fala assim: chama Maria, por favor. Maria vem ao encontro. 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na
supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Lázaro morto, já havia sido enterrado. Maria em casa, triste, chorando. De repente ela sai desesperada, sai correndo rápido. Só que ninguém sabia o porquê que ela estava saindo. Só quem sabia era Marta. Quando ela sai rápido, as pessoas pensam, pô, ela foi no túmulo chorar. Porque não tem outro lugar para ir a não ser o túmulo. Maria entendeu que quem estava ali a chamando era o autor da vida. Olha o que continua no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou exatamente a mesma coisa que Marta falou. Mas olha a resposta de Jesus. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e 33. Algumas versões falam que Jesus chorou. Ele agitou-se em espírito e ele chorou. Perceba que quando Marta vem e faz a mesma coisa, ele continua da mesma forma. Mas quando Maria vem e fala a mesma frase, Jesus se comove e ele chora junto com ela. Por quê? Saiba que tudo que você sofre, a dor que você sente, Jesus sente com você. Eu queria que você tentasse imaginar, quando você sofre, o que Jesus sente ao te ver sofrendo. Você não pode acreditar que todo o sofrimento que você passa, Jesus não está nem aí. Ah, pastor, se ele tivesse aí, ele tinha mudado essa história. Não. Tem coisas que ele não pode mudar, porque se ele mudar, ele não muda você. Tem coisas que ele precisa deixar acontecer para que você possa mudar. Imagina se o meu filho sobe numa escada e eu digo: filho, desce daí. E ele desce. Agora imagina se ele sobe numa escada e eu não falo nada. O que vai chegar? Um dia ele vai subir e vai? E vai? Porque ele é um bebê. Ele vai cair. E quando ele cair, ele vai se machucar. Então, mas a pergunta que eu te faço é: se eu deixar ele cair, subir e cair, se machucar, vocês acreditam de verdade que da próxima vez ele sobe ou não? Sim ou não? Responde, sim ou não? Não. Por quê? Porque ele subiu, ele caiu e ele sentiu a dor daquilo que ele viveu. Agora, se eu tiro todas as vezes ele da escada, eu falo 10 vezes, tiro 10 vezes da escada, ele nunca vai perceber que quando subir numa escada ele tem possibilidade de cair. Para que o Senhor possa forjar o teu caráter, o meu caráter, existem momentos na tua e na minha vida que nós precisamos passar por alguns desafios para que nós possamos crescer em Deus e muito mais crescer em nós. Deixarmos a identidade de coxo para trás e começarmos a saltar como filhos amados que somos. Alguns até são coxos, mas se comportam como mendigos. Continuam pedindo, achando que não podem, porque são coxos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: independente do que você é, do que você carrega, aquilo que Deus tem para fazer em você, depende muito mais de você do que dele. Porque o propósito de Deus, quando Ele te fez e quando Ele me fez, foi para que nós vivêssemos o melhor desta terra. A palavra de Deus diz que Ele nos fez para reinar e governar em vida e não na morte. Então, quando você se comporta como um filho amado, quando você entende quem realmente você é, quando Pedro olha para aquele coxo, ele diz: ei, olha para mim. Nunca mais vão dizer para você quem você é. Você não é um mendigo. Você não é uma pessoa que precisa de outras pessoas. Você é um filho amado de Deus. Olha para mim. O que eu tenho, eu não tenho prata e não tenho ouro, porque o que você precisa não é dinheiro. Entenda uma coisa: se aquele homem ganhasse todos os dias esmolas
valiosas, aquele homem ia se transformar, é até esquisito que eu vou te falar, num mendigo rico. Mas é o que ele ia ter muito dinheiro, mas ia continuar na situação em que ele se encontrava. O que Pedro está dizendo para ele é o seguinte: oi, você não precisa de dinheiro, cara. O que você precisa é de Jesus. E eu tenho esse Jesus dentro de mim, eu vou te dar o que eu tenho. Pegou ele pela mão e diz: levanta e anda. Você está aí? O que você precisa não é de dinheiro, você precisa de Jesus. Porque quando você tem Jesus, você tem tudo. O que você precisa não é de um dinheiro emprestado para sair de um problema financeiro. Você precisa conhecer Jesus e quem Ele é para você. Você precisa sair da figura de um mendigo e entender que você é uma pedra preciosa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, um homem que foi formado por Ele. Você não foi simplesmente um acaso. Ah, pastor, eu sou um acaso. Eu vim de uma relação onde meu pai e a minha mãe tiveram uma noite de sentimento e eu nasci. Não, você não é um acaso. Você não é um acaso. Você é um projeto de Deus. Porque se assim não fosse, Ele não teria se apresentado para você. Quando você se reconhecer nele, entenda uma coisa: aquele homem, ele ia todos os dias para a Porta Formosa, todos os dias. Vocês leram comigo? Ele tinha mais de 40 anos de idade. Atos capítulo 4, versículo 22. Ele tinha mais de 40 anos e todos os dias levavam ele e colocavam ele ali na porta. Sabe o que aconteceu com ele? Ele pegou uma identidade, vestiu e ele começou a achar que realmente ele era um mendigo. Quantas pessoas você conhece cadeirantes que trabalham e ganham dinheiro? Eu conheço algumas. A paralisia daquela pessoa não impede quem ela é. Aquela pessoa, mesmo ela sendo um cadeirante, ela sabe quem ela é e o que ela veio fazer na terra. A palavra de Deus, ela é clara. Quando o inimigo, ele rouba a identidade, ele rouba tudo. Quando ele tira da mente do ser humano quem ele é, ele conseguiu tomar posse da vida dessa pessoa. E aí essas pessoas, ela trabalha e ela não consegue ser bem sucedida naquilo que ela faz. Ela arruma um outro emprego. Aí ela tenta ser feliz naquele emprego, ela também não é feliz. E ela muda de novo de emprego, e de novo de emprego. E deixa eu te dizer uma coisa, vai mudar 100 vezes e não vai ser bem sucedido no que vai fazer. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o emprego, tem a ver com você. Ah, pastor, eu já tive 15 namorados e eu não consigo casar. E não vai conseguir. Sabe por quê? Só vai casar o dia que você se reconhecer, saber quem você é, que você é uma pessoa valiosa, que você não é uma mulher para ficar passando a mão de um, de outro. O dia que você entender que você é amada do Senhor Jesus, que Ele te fez com carinho, determinando que Ele te colocou na terra, para que você case e tenha uma família estruturada, o dia que você entender isso, na mesma hora, alguns meses, talvez alguns dias depois, vai aparecer o homem da tua vida. Creia no que eu estou te falando. Quando uma pessoa não sabe quem ela é, a hora que aparece uma pessoa bonitinha, mas é vazio por dentro, essa pessoa fica assim, de queixo caído, porque ela não sabe quem ela é. Então tudo que se apresenta para ela acha que é bom, porque ela não sabe quem ela é. Mas quando ela sabe quem ela fala assim, é muito bonito, mas não dá para mim, porque o que eu tenho, o que Deus tem para mim é muito melhor do que isso. É assim que funciona. É assim que funciona. Sabe por que muitas pessoas se envolvem em casamentos e hoje estão vivendo uma vida difícil dentro de uma relação e não conseguem perceber? Porque se casaram porque foram atraídos por alguma coisa que elas sentiam falta na pessoa a qual elas conheceram. Então, de repente, a pessoa carregava alguma coisa que ela sabia que ela tinha falta daquilo. Às vezes, uma pessoa carente, aí conhece uma pessoa que faz muito carinho e fala, o homem da minha vida. É assim ou não é? Sabe por quê? Aí eu te pergunto, de onde vem essa carência? Essa carência só vem de uma única coisa, chamado inimigo da nossa alma. Quando o inimigo rouba a tua identidade, a carência vem, a tristeza vem, a depressão vem, porque você não sabe quem você é. Eu conheço muitas pessoas com vidas humildes, mas que sabem quem são e são felizes. Eu conheço muitos homens ricos que vivem numa loucura de manhã, tarde e noite, porque hoje estão felizes, daqui a meia hora está triste, daqui a 40 minutos está feliz de novo, daqui a pouco está triste, porque a felicidade dela é porque ela não sabe quem ela é, então ela acha que as coisas vão suprir as necessidades dela.
Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, ele se encontra com duas irmãs. As duas falam a mesma coisa. Mas Jesus entendeu que Marta, na verdade, veio falar com ele por causa do desespero que ela carregava no peito. Maria não. Maria, quando veio falar com ele, veio para falar com ele com intimidade. Ela veio dizer o seguinte: Pai, eu sei quem tu és. Eu sei quem eu sou em você. Me explica por que tudo isso aconteceu. E Jesus, vendo a tristeza do coração de uma pessoa íntima, ele se compadece e ele chora junto. Eu acredito muito, mas muito, que Jesus nesses últimos dias, o Espírito dele está se movendo de uma forma tão forte no nosso meio, em que ele vai começar a mostrar para todas as pessoas que o buscam quem realmente ele é e quem realmente essas pessoas são nele. Em 2 Reis capítulo 4, tem a história de uma mulher chamada Sunamita. A Bíblia diz que essa mulher era rica. E todas as vezes que Eliseu passava pela casa dela ali, ela chamava Eliseu para comer. Certa vez ela chega para o marido dela e fala assim: olha, vamos fazer um quartinho para esse cara, porque ele é um homem de Deus. A Bíblia nos conta que ela fez um quartinho para ele. E todas as vezes que Eliseu passava, ele se hospedava nesse quartinho. Chegou um dia que ele chega para o seu moço chamado Geazi, ele fala assim: Geazi, pergunta para a Sunamita o que ela precisa. Pergunta para ela se ela quer que eu vá falar com o rei, ou se quer que eu fale com os governantes. Pergunta o que ela está precisando. Aí Geazi vai falar com ela. Aí ela fala assim: Geazi, eu moro nessa terra, eu não estou precisando de nada. Sabe por que ela não estava precisando de nada, ou ela achava que não estava precisando de nada? Porque ela não sabia quem ela era. Geazi chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, ela não tem filho. Ah, não tem não? Não. Chama a Sunamita para mim. Mulher, daqui a algum tempo, eu vou voltar aqui, e tu vai estar grávida de um menino. Homem de Deus, não mintas para mim. O homem de Deus fala assim: eu não estou mentindo para você. Eu estou liberando uma palavra. Eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida. E estou dizendo aquilo que Deus tem para você. Recebe no teu espírito, mulher. A plenitude só não chegou na tua vida porque você não sabe quem você é. Você não sabe o que Deus tem para você. Simplesmente creia e receba no teu espírito. A palavra diz que, passado o tempo determinado, aquela criança nasce. Aquela mulher começa a desfrutar daquele menino. Passado algum tempo, aquele menino, ele vai para o meio da colheita com seu pai, ele começa a dizer que está com dor de cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai manda chamar a mãe. O menino morre. A Bíblia, presta atenção nisso. A Bíblia nos conta que essa mulher, ela pegou esse menino. A primeira coisa que ela fez, ela levou lá no quartinho do profeta e botou ele deitado na cama do profeta. Ela mandou preparar o jumento, ela montou e foi atrás do homem de Deus. Quando o homem de Deus vê de longe, ele fala assim: Geazi, olha lá a Sunamita. Pergunta para ela se está tudo bem. A Bíblia diz que quando Geazi vai ao encontro dela e pergunta: está tudo bem? Ela fala assim: está tudo bem. Porque antes ela não sabia quem ela era, mas a identidade dela foi lhe dada. E quando uma pessoa sabe quem ela é, independente dos problemas que ela enfrenta, ela sabe que está tudo bem. Você está aí? Está tudo bem. Geazi, vai lá no quartinho. Coloca o meu bordão sobre o menino, que ele vai voltar à vida.
Geazi vai lá, nada. Ele volta assim, Eliseu, nada. Nada. Geazi, espera aqui. Eliseu vai ao encontro da criança. Ele ressuscita a criança. E ele devolve. Agora, eu quero que você pegue isso que eu vou te falar agora. Ele devolve a criança para a mulher. A Bíblia nos conta no capítulo 5 que o mesmo Geazi que andava com o homem de Deus, no momento em que Naamã vai se encontrar com o profeta diz, olha, mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ficar curado dessa lepra. A Bíblia nos conta que aquele homem não queria, mas através dos seus homens, ele fez o que foi dito. Ele ficou curado da lepra. Aí ele manda dar presentes para o homem de Deus. Aí o homem de Deus fala assim, não quero não, pode levar. O maior presente eu tenho, que é minha comunhão com Ele. Eu sei quem eu sou. As coisas do mundo não têm valor para mim, porque o maior valor eu carrego dentro de mim. Aí a Bíblia diz que aquele homem vai embora com tudo aquilo que ele trouxe para dar de presente para o homem de Deus. Eu quero que você pegue isso agora no teu espírito. O mesmo Geazi que andava com o homem de Deus, quando ele vê aquela situação, o que ele faz? Ele vai atrás. Sabe por que ele vai atrás? Porque Geazi andava com o homem de Deus, mas ele não sabia quem ele era. Ele achava que aqueles presentes que Naamã havia trazido iriam mudar a história da sua vida. Quando ele vai lá ao encontro de Naamã, ele diz, o meu Senhor falou que quer os presentes. Ele, quando leva o presente, o homem de Deus que carrega e que sabe quem é, chega e fala assim, Geazi, por que tu fez isso, cara? O Espírito me revelou que tu fez isso. A lepra que estava sobre Naamã está vindo sobre você. Quem sabe quem é, não precisa de nada. Só depende do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a dependência, nossa dependência, não são de coisas, são do Senhor. Quando nós dependemos do Senhor, Ele move céu e move terra. Que essa noite, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que sempre esteve sobre Eliseu, o mesmo Espírito que se comoveu quando se encontrou com Maria, o mesmo Espírito que Pedro carregava dentro dele, que olha e fala assim, ei, olha para mim, cara, você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é uma pessoa diferente. Me dá a tua mão aqui. Levanta. A tua identidade antiga caiu por terra. A partir de hoje, você é um novo homem. E aquele homem ele começou a saltar e cantar. E sabe para onde que ele foi? Vocês leram comigo, sabe para onde que ele foi? Para dentro do templo. Porque quando você entende quem você é, não tem outro lugar melhor para estar do que na presença. Por isso que Davi fala o seguinte, eu quero fechar. Por isso que Davi fala o seguinte, um dia na presença do Senhor é melhor do que 1000 anos. Uau! Porque um dia na presença dele é tudo o que eu preciso. Davi entendeu que ele não precisava de homens fortes para derrotar Saul. Davi, quando esteve diante de Saul, ele podia ter matado Saul, mas ele falou assim, ai de mim tocar no ungido de Deus. Por que ele fala isso? Porque ele sabia quem ele era, e ele sabia que o trono não dependia da morte de Saul, mas sim da ordenança de Deus para que ele pudesse tomar posse do trono. Você entende? O que Deus tem para te entregar, Ele não vai derrubar ninguém para te entregar. Ele vai levantar você e vai te revelar aquilo que Ele tem. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.